A ufologia hoje já considera que é um divisor de águas, antes e depois do caso de Varginha. Conta pra mim como é que era o aspecto dele, rosto, braço, mão, etc. Tinha perna, tinha tudo normal de um ser humano. Eu falei, Liliana, o rosto parece que aqui assim vai grosar, aqui vai afinando, Liliana. Vê alguma coisa, elas viram. Porque 3 vê a mesma coisa, não deram contradição igual as 3 falaram, elas viram. A primeira pessoa que veio aqui em casa foi o Birajara. Eu disse a elas: vocês viram um ET. ET? E aí foi onde a bomba veio com tudo, né? Eu vi uma nave extraterrestre cair em Varginha. Eu fiquei assustadíssimo, fiquei super apavorado. O corpo de bombeiros pegou esse ser? Pegou, eles disseram que o corpo de bombeiro pegou. A criatura estava abobada, emitiu um barulho, um zumbido, parecendo de abelha. Zzz, zzz, zzz. A criatura caiu ali pro meio do mato. O Marco Eli Xerez, cumpridor de missões, ou melhor, policial, já saiu correndo, foi lá e agarrou a criatura do jeito que ele estava. A irmã do policial, Marco Eli Xerez, disse suspeitar que a morte dele em janeiro de 96 tenha relação com o ET. Passou 3 caminhões aqui em Varginha do Exército. Os 3 caminhões que passou ajudou a verdade se tornar mais verdadeira ainda. Aí eu afastei um pouco e vi, o alien estava ali. Parecia um anjo, né? Like an angel. O que é isso aí, doutor? Isso é a primeira reportagem de um jornal local em torno do caso, de 27 a 29 de janeiro de 1996. Jornal O Correio do Sul. A repercussão na imprensa foi muito gradativa, muito branda, até que foi ao Fantástico pela primeira vez. Aí estourou no país. Meu nome é Luiz Petri, sou ex-editor do Fantástico e fiz as matérias do ET de Varginha. Eu recebi um telefonema de uma ufóloga, na época muito proeminente aqui no Brasil, chamada Irene Granck. E disse, olha, eu conheço em Varginha um ufólogo muito sério que me contou uma história muito, muito impressionante. Eu liguei para o Birajara, ouvi a história dele e na mesma semana a gente foi para Varginha. Três pessoas de Varginha, no sul de Minas, juram que viram um ser muito estranho, nem homem, nem bicho. Muita gente acredita que trata-se de um extraterrestre. E dizem também que o ser foi capturado pelas autoridades e é mantido escondido em algum lugar. Kátia Xavier, de 22 anos, está apavorada. As irmãs Valquíria, de 14, e Liliane, de 16, também estão muito assustadas. Por volta das 2 da tarde, quando passavam por esse terreno baldio, as 3 viram algo muito estranho. Aí, de repente, assim, que nós olhamos pra lá, assim, aquela coisa estranha, redonda. Nossa, tava super estranho. A gente ficou com tanto medo que não ficava observando muito, não. A gente nunca tinha participado disso, né? De televisão, de nada disso. Então, pra nós foi tudo diferente, tudo inédito. Mas foi assim, aqui em Varginha, o maior comentário. As meninas do Fantástico. Tinha perna e braços normal, de um homem normal, assim. Mas que a gente olhou direito, não era assim um homem, tinha chifres. Olha, depois que saiu no Fantástico, aí ficamos conhecidas mundialmente, né? Que até então, mais na região. Mas aí a matéria foi muito boa, a gente adorou, né?
Porque, assim, deu mais criatividade no fato, né? Então, assim, todo mundo começou a acreditar, todo mundo começou a conhecer a gente. E quando a gente estava descendo, a gente foi olhando para trás e viu ele ali. E estava na mesma posição e não mexeu nada. Nossa, eu lembro uma vez de uma situação que a moça falou, nossa, vocês colocaram, minha filha nem de casa sai mais, com coisa que a culpa era nossa, né? Vocês falaram, agora ela tá com medo. Aí a gente passava na rua, escutava, estava no ônibus, alguém falava atrás. Ah, nossa, pegar essas meninas, bater nessas meninas. Era isso que a gente ouvia. Segundo a descrição das três, o ser que elas viram teria esta aparência. Essa cara assustou muita gente. Virou um assunto popular no Brasil. As pessoas comentavam, né? Pô, você viu o negócio do ET que apareceu lá? Ah, é verdade, não é verdade? A história tinha os ingredientes que deixavam as pessoas com uma dúvida. Deixavam as pessoas com uma dúvida, assim como a gente mesmo também tinha. Assim. Um efeito indireto é que a gente estava assustando as crianças. Assim, eu tive muitas colegas de trabalho, vários colegas de trabalho que vieram falar comigo dizendo: poxa, meu filho depois não quer dormir, não consegue dormir para ir para a escola segunda-feira. Animal não pode ser não, né? Monstro também não pode ser, né? Eles falam que parece um ET. Pode ser. Deve ser alguém que está se fantasiando. Eu acredito que seja. Eu acredito mais em animal, no animal. Eu acho que pode ser o que eles viram mesmo. Ah, mas talvez pode ser, né? Que vem de outras bandas, de outros lugares, talvez pode ser, né? Eu não vi ele, não. Mas pelo que eu ouvi falar, é um macaco. A polêmica do ET divide uma cidade inteira. O caso Varginha ainda não acabou. Fantástico aquela foi a gota d'água para, né? Aí acabou de arrebentar o resto, né? Acabou de arrebentar o resto. Aí foi aonde ficou, aí veio Xuxa brincando e todo mundo brinca negócio do ET, que até hoje o povo ainda brinca na televisão, né? ET de Vargem Grande, não é de Varginha, não. Pra você que ainda tá no trabalho, pra você que tá afim de dançar, solte a franga, libera energia, porque tem mais um Xuxa Hits. E agora, no Foro do Domingão, ele vem aí. O ET de Varginha. Olha aí. Qual a reação das pessoas em Varginha quando você foi lá? Você foi lá buscar o teu irmão, o que aconteceu? Bom, alguns teve bastante medo, né? E a reação lá, a maioria ali correu. Olha o homem aí. Ih, essa aí, correu, olha lá. Lá, rapaz. Eu já quero subir aqui. Mas a única coisa que eu fiquei chateado na época foi só com o Caceta e Planeta. Que eu achei que eles brincaram, que aquilo lá é uma coisa séria. ET de Varginha, o mineiro que veio do espaço. Você viu o ET? Eu não. Não, só ouvi falar. Como é que é o ET? É ele assim, bronzeado, sujeito baixinho. Ele tem 3 chifres, né? Mas o senhor conhece a mulher do ET? Eu não, ué. Como é que o senhor pode dizer que ele tem chifre, meu amigo? Não, mas é porque eu vi ele. O ET de Varginha foi um sucesso absurdo. Nacional, né? Porque realmente... O ET, antes a gente foi a Varginha porque o ET, ele era um popstar no Brasil. ET de Varginha! Tenho que reconhecer que o homem de Varginha é civilizado e evoluído. Porque todo homem de Varginha é um corno conformado. Fora! O Caceta era uma chacota, né? Então você não podia esperar. Qualquer assunto a gente vai ter que fazer piada sobre isso. Sabe aquele povo do Caceta e Planeta? Tiveram aí no portão. Eu corri atrás dele com um facão desse tamanho, vazar na baquiara. Falei, você está fazendo? Porque aquilo lá não respeitava, não. Eles faziam chacota com os outros. Não aceitei isso aqui, não. Só pegou o facão? Peguei. Só não mostro o facão para você, porque eu dei para o moço que limpou o quintal essa semana. Peguei um facão desse tamanho. Eu corri atrás deles,
Eles entraram no carro e vazaram. Ai, muito bom. O facão, inclusive, é para ser respeitado. Ainda bem que não era arma de fogo, porque, pô... Eu fiquei chateada, fico até hoje, sabe? Porque o caso é sério, não é de brincadeira, ninguém tá mentindo, ninguém tá querendo ficar rico atrás disso. Tive que abandonar a escola, porque assim, era muita falação, e uns deboches, aí você passava na rua, aí o povo mexia com você. Olha, aquelas coisas assim. Então, assim, imagina a pressão pra gente, né? Pra mim, 16 anos, ter que abandonar uma escola. Eu trabalhava, depois eu comei um serviço numa sorveteria, tive que sair, porque era muita imprensa, era todo mundo querendo saber. Hoje a gente sabe o que é depressão, hoje a gente sabe tudo. Mas na época, assim, você ia ficando triste, sem sair de casa. Então a gente não sabia o que era isso. A gente era um misto de sentimento. Não sabia, né? O que a gente estava sentindo, não. Quando aconteceu o fato comigo, eu não sabia que eu estava grávida. Estava de pouquinho, 15 dias. Aí as pessoas comentam umas coisas da minha gravidez, que mais me complicou. O que eles comentaram? Assim, comentaram assim, Kátia, você sabe que tem possibilidade de você estar grávida de um extraterrestre? Foi muito barra, fiquei com muito medo. A população é muito má, né? A população, assim, algumas pessoas, assim, não tem muito coração. Eu me separei, porque já estava, né, balançada a minha história com ele. E aí ele não suportou a pressão, né, de homens repórter na porta da minha casa. Eu não tinha tempo para mim, não tinha tempo para meus filhos, doente, emagrecendo. Então, quer dizer, foi assim, foi um pacote. Grávida, né, esperando para vir. Até então, eu era uma menina, estava com 24 anos, entendeu? Acabando de querer arrumar a minha vida, com uma depressão que quase me matou. O mistério ainda não foi solucionado. No lote onde as meninas contaram que viram o ET, foi construído um muro, mudando o aspecto do lugar. As meninas viram o ET no terreno do lado. Do lado, na parede, nessas costas. Do lado das costas da oficina nossa. Aí todo mundo queria ver o amassado certinho. No mato, quadrado. Aí o dono aproveitou e não gostou, murou e fechou. Aí meu pai, para não ficar um pede, outro pede, a escada, essas coisas, e nós trabalhando, aí meu pai cortou fez um buraco, ele quebrou, fez um buraco ali. Aí o povo passava, olhava, tirava foto, vinha, tinha uma arvinha na época, uma arvinha certinho, com um pouquinho de marca, eu acho. E vinha e olhava até hoje. Só que aí depois o cara, acho que ele trancou direito, não gostou. Na época meu pai foi e fechou aqui. Ele andou ficando bravo com meu pai. O pessoal passava aqui e entrava pelo buraco? Entrava pelo buraco pra olhar lá. Pra entrar do lado de lá pra tirar foto onde apareceu. Que achou o bicho agachado lá. Agacha aí. Agacha. O senhor levava o pessoal para ver o terreno aqui nos fundos da sua casa? Como é que era? Passava no fundo, porque tem um corredorzinho aqui, passava aqui, entrava no corredor ali. O ET estava aí do outro lado? Do outro lado, faz divisa, porque tem o muro, tem o vizinho. Se não tivesse o muro com o vizinho, eu estaria dentro do terreno do ET. Esse terreno do ET é aqui atrás daqui da parede, é o terreno do ET. Aí vinha japonês, americano, estrangeiro, Estados Unidos, pessoas assim que eu nem imaginaria que viesse no Brasil, veio. Aí tinha alguém que conversava em brasileiro e conversava com ele conversava na língua deles e conversava comigo. Aí um traduzia a conversa pro outro. E o senhor ganhava um tutu? Ganhava um pouquinho, né? Me ajudou eu bem, né? Quanto o senhor cobrava? Na base de 50 reais, que lançou a nota 50 naquela época. Quando lançou, 40 reais, 50. Mas quanto o senhor já chegou a ganhar num dia? Numa meia, 250 reais, 300, se fosse assim, Foi o dia que eu ganhei mais dinheiro aí. Divertia muito, viu? Muita gente ganhou dinheiro em cima, ganha até hoje. E a gente mesmo só com a nossa história para contar. A mãe de Valquíria e Liliane fez uma denúncia. Ela afirma que na noite de 28 de abril, 4 homens vestidos de terno e gravata foram até sua casa para oferecer dinheiro. Em troca, as meninas deveriam gravar um depoimento negando toda a história. Eu me lembro como se foi ontem. Meu marido ainda não tinha chegado. Eu já tinha trancado a porta. Quando vem na porta, Dona Luísa,
Era 4 homens, tudo vestido de preto. Aí eu fiquei nervosa, tremendo, até me dá estado de nervo lembrar nisso. Aí ele falou assim, Dona Luísa, é o seguinte... Ele queria que a Valquíria, fosse no programa e mentisse que não tinha visto nada. Aí eu falei, eu não posso fazer isso, moço, porque eu não sei o que é que a minha menina viu. Então a senhora vai mentir, a senhora como mãe tem poder para isso. E aqui, ó, tem nessa bolsa, os dois só olhando, os outros dois. Aqui tá cheia de dinheiro. A senhora pode ir para outro país com as tuas filhas, se a senhora fazer isso por nós. Eu falei, eu não posso fazer isso. E elas, mesmo sendo pessoas humildes, não aceitaram. No dia seguinte, pegaram um orelhão, ligaram para mim em Três Corações, eu vim imediatamente, convoquei a mídia e fiz a denúncia. Tentaram subornar as meninas para tentar esconder tudo. Por quê? Parece, vou ser repetitivo, que algo está sendo escondido e mantido em sigilo através de um processo de desinformação na cidade de Varginha. Aí a gente brinca assim entre nós. Aí, ó, se nós tivesse aceitado aquele dinheiro, a gente estava bem. Mas assim, claro, né? Não, a gente conhece, a gente sabe, a gente veio de família muito honesta. Se eu tivesse ficado rica, porque eu já vi várias histórias, ficaram ricas, elas moram não sei na onde. Tudo mentira, gente. Nós estamos aqui, nós trabalhamos, acorda cedo, dorme tarde. Então ninguém ficou rico. O assunto repercutiu e os comerciantes aproveitaram a fama do ET de Varginha para faturar. Nada de mistério nem de suspense. No centro de Varginha, o primeiro ano do ET foi comemorado com muita música, bolo e parabéns. Aliás, como deve ser a comemoração de um aniversário. É muitas emoções, mas daqui a pouco eu tenho que ir embora pegar a minha nave. Muito obrigado. Na cidade, lucrou sim, muita gente. Hoje todo mundo tem bonequinho, tem vídeo, faz as coisas, ganha dinheiro, camiseta. Todo mundo ganha dinheiro aqui em Varginha, com essa história. A imagem do ET está por toda parte. É difícil encontrar uma loja que não venda uma estatueta, um adesivo ou mesmo um chaveiro do ET de Varginha. O supermercado estampou na fachada a imagem do ET. No Festival de Cinema, ele é o prêmio principal, o ET de Ouro. Os pontos de ônibus ganharam um estilo diferente. E quem olha para cima vê algo que chama ainda mais atenção. Monumento que pode ser visto de qualquer parte, de qualquer distância. Às vezes parece sobrevoar as casas. Na verdade, a espaçonave é uma grande caixa d'água. Se o caso se resumisse ao depoimento das 3 meninas, ele teria, assim, vamos dizer, menos capítulos, né? Ele ficaria ali. As meninas contaram, avistaram alguma coisa, pronto, acabou. Mas aí veio o Vitório Pacatini, o ufólogo, com um depoimento explosivo de um militar, um bombeiro, dizendo que presenciou a captura de um extraterrestre ali na área do Jardim Andélia. Isso fez o caso ganhar uma outra dimensão. Eu e minha mama começamos a ligar para conhecidos. O telefone tocou lá em casa e um amigo meu dizendo: a onça vai beber água. Um código, alguém vai falar. Marcamos uma reunião secreta e eu gravei um depoimento de um dos militares do Corpo de Bombeiros. O bombeiro foi na casa dele, ele estava muito assustado, não queria falar também, parecia que não queria falar, mas parecia que tinha sido convencido a falar pelo trabalho dos ufólogos ali, dizendo que era um fato importante. Surge uma novidade importante no caso do extraterrestre que teria aparecido em Varginha, sul de Minas. Uma testemunha militar afirma que a criatura foi mesmo capturada com vida. Os ufólogos acreditam ter colocado as mãos num depoimento bomba. Pacatini gravou em fita cassete as declarações de um militar da região que afirma ter participado da captura do suposto ET. O militar afirma que a criatura foi capturada pelos bombeiros e levada pelo exército.
bem chique, um braço fino e não tinha roupa não. A pele era... parecia que tinha graxa, viscosa, pele viscosa. Corpo de bombeiro colocou dentro da caixa. Uma caixa de madeira coberta com saco. Não é desse mundo, Esta semana, o comandante do quartel de Varginha, capitão Alvarenga, soltou uma nota oficial. Ela diz que o Corpo de Bombeiros não foi acionado para capturar um extraterrestre. Nosso serviço é ligar diretamente com coisas, né, da terra do Brasil. Não queremos pegar ocorrências que seja de fora, que seja incomum. Se acaso ocorrer um tipo dessa ocorrência, dificilmente nós teria condições de dizer qual seria a nossa reação. Meu nome é Pedro Alvarenga. Na época, os fatos que aconteceu do ET em Varginha, eu era capitão e comandava o bombeiro em Varginha. A equipe do Fantástico veio fazer a matéria. Fizeram a matéria, ouviu todo mundo. Aí, para finalizar a matéria, eles foram no bombeiro. Aí me procuraram lá. Você garante que não teve nada? Eu garanto. Eu, particularmente, eu queria que tivesse, né? É? Pensou, seria muito bom para nós ter feito a captura do ET. Seria um marco para a cidade, até para o bombeiro. É. Mas isso não aconteceu, né? Foi uma história criada e para você dar veracidade para essa história, você envolve o bombeiro, a PM, entendeu? O bombeiro esteve aqui, a PM esteve aqui. Então, para você dar mais solidez para aquela sua historinha, né? Quando fui preparar a terceira reportagem, o então diretor de jornalismo, o Carlos Schroeder, perguntou: mas isso ainda rende mais matéria? Esse assunto ainda rende mais? Aí eu expliquei que tinha mais testemunhas militares, tinha uma coletiva que foi feita pelos ufólogos. Cresce o mistério sobre o ET que teria aparecido em Varginha, sul de Minas Gerais. Estudiosos dos discos voadores dizem ter ouvido de militares da região que a estranha criatura foi capturada e depois levada para outro estado. Ufólogos de todo o país, reunidos em Varginha, soltam o que acreditam ser uma bomba. Foi nesse dia também que o senhor fez a entrevista com o segundo militar, não foi? Sim. Ele fez contato nesse local onde eu estava, pelo telefone fixo, avisou o local que estava em Varginha, que ele saiu de Três Corações e veio a Varginha, e disse que concederia uma entrevista gravada em vídeo. Aí eu pedi para conhecer os militares que ele tinha. Naquela semana eu conheci 3 militares, assim, se identificaram com a carteirinha direitinho, não tinha nada que indicasse que não fosse de fato o que eles eram, né? Estamos aqui no exato local. O próprio produtor do Fantástico teve a oportunidade de estar em nossa residência. Que é o Luiz Petri. Essa cópia foi entregue para ele em confiança. Ele exibiu no programa Fantástico, distorceu eletronicamente a voz da testemunha para ela não ser reconhecida. Brilhava muito mesmo. Aqueles passados das meninas mesmo, qualquer coisa. Brilhava, não sei se era vermelho. Tipo uma marca na frente. Embarcar o caminhão e levantar ela. Quando eu assisti a reportagem do Fantástico, eu fiquei curioso para saber quem era aquele militar, né? E a gente foi atrás da fita e a gente conseguiu esse material que é inédito, onde esse militar, ele diz que viu de perto um extraterrestre. Ele narra também uma operação militar para retirada dessa criatura do hospital ali para o quartel em Três Corações. Ele cita, inclusive, nomes de militares, de comandantes. Então, tem muitos detalhes, né? Ok. Hoje é dia 4 de maio, um sábado, nós estamos aqui em Varginha, num local secreto. Estamos fazendo uma gravação na presença aqui, Vitório Pacatini, operador de câmera é o ufólogo Petit, do Rio de Janeiro. Eu sou Marco Antônio Petit, presidente da Comissão Brasileira de Ufólogos e coeditor da revista UFO. Eu acabei sendo convocado pelo próprio Pacatini para sair numa missão. O meu trabalho foi gravar em um vídeo, em Super V, de uma entrevista que ele iria fazer com o primeiro militar do Exército Brasileiro que havia sido convencido
a se deixar documentar em vídeo. Foram 40 e tantos minutos impressionantes. Esse militar que esteve lá dentro do Hospital Humanitas, relatando em detalhes que a criatura estava lá deitada, de barriga para cima, dentro de um caixão de madeira. E quando eu olhei dentro da caixa, eu vi um pé esquisito, parece que só tinha 2 dedos, e a parte de um joelho. Tipo, parece que tinha um óleo, uma graxa clara no joelho e um pouco embugados os joelhos dele. O coronel Vanderlei chegou todo mundo lá, os oficiais, o comandante da PE, os sargentos, e falou assim, ó, bem, senhores, vocês acabaram de participar de uma missão ultra secreta. Aí, o que você viu? Eu falei assim, ó, eu não sei o que eu vi não, eu acho que eu vi um homem queimado ou um bicho. Ele falou, não, aquilo lá não é nem um homem, nem um bicho. Aquilo lá é um extraterrestre. O Vitório Pacatini, o ufólogo, ele disse que entrevistou outras pessoas, outros militares, não só aqueles que foram ao ar no Fantástico. E tem um outro militar que tem um relato muito impressionante, que a gente conseguiu a fita. Esse não foi exibido em lugar nenhum, nem com voz distorcida. Esse militar, ele conta em detalhes que estava ali no hospital e que também participou dessa operação de transporte da criatura do hospital para o quartel em Três Corações. É um relato muito rico em detalhes, ele fala até da língua da suposta criatura, né? Eu mantenho um pouquinho e aquela coisa meio marrom, oleoso, um cheiro muito forte. A peça mais ou menos isso aqui. Sei. Ondulados. Maior do que a sua? Muito raiva. Ondulações na cabeça. Umas ondulações. Um nariz pequeno, praticamente não se via nariz. Olhos bem grandes, vermelhos. Tinha pupila? Não. É completamente vermelho. E a boca muito pequena, onde ele puxou a língua. E era uma língua preta? Tipo uma língua, a fita, não sei, puxou. Depois ele voltou. Pra mim, parecia que aquilo é uma língua. Porque ele puxou com a pinça, puxou e já soltou. Dizem que do Hospital Humanitas, para onde teria sido esse corpo transferido, foi levado para a Escola de Sargento das Armas de Três Corações e ainda no dia seguinte, na manhã, na madrugada, saiu um comboio da Escola de Sargento das Armas levando esta criatura para Campinas para entregar na Unicamp. Os ufólogos Ubirajara Rodrigues e Vitório Pacatini, que estudam o caso, revelaram a existência de um laboratório secreto construído no subsolo da Universidade de Campinas. No dia 23 de janeiro, chegaram 2 criaturas, 2 corpos, na Unicamp, exatamente nestas instalações de acesso restrito. Este laboratório secreto de cosmologia existe e que foi aventado a possibilidade de uma das criaturas terem sido examinadas neste laboratório. Passou pela análise do grande cientista brasileiro, Dr. Badam Palhares, e sua equipe, grandes cientistas. Um dos mais respeitados médicos legistas do Brasil. Médico legista Badam Palhares, da Universidade de Campinas. Legista da Unicamp, Badam Palhares. Eu me recordo de ter recebido um telefonema em que, estranhamente, me informaram que eu não saísse do laboratório porque uma equipe do Exército Brasileiro estava levando para lá um material vindo de Varginha, e que era um material que era importante para ser feito o trabalho de exumação completo. E esse material não nos chegou até hoje. Quem teria ligado para o senhor? Não tenho ideia. Disseram-me que era da Secretaria de Segurança Pública. Disseram se era relativo a um extraterrestre? Não, isso eu não me recordo. Será mesmo que os ETs teriam sido capturados e levados para a Universidade de Campinas?
Exatamente aqui embaixo, por onde nós estamos passando, existe um porão. Ele fica ao lado do Hospital de Clínicas da Unicamp. É o subsolo da Casa das Máquinas. Uma escada dá acesso aos túneis, mas ao invés de laboratórios ou departamentos secretos, existem cabos de energia elétrica e tubulações de água quente que abastecem o hospital. Nada mais que isso. Falar é fácil, mas mostrar, demonstrar, isso é impraticável quando não existe. Eu só acredito naquilo que eu vejo e ponho a mão. Os pesquisadores declaram que já conhecem os detalhes da operação que teria capturado e tirado da cidade a criatura, inclusive o nome dos militares envolvidos. Esse assunto acabou virando o IPM, o Inquérito Policial Militar no Exército, porque a partir do momento que uma emissora de TV cita o nome de oficiais do Exército Brasileiro, eles têm a obrigação de investigar, né? Então eles ouviram os ufólogos, tomaram o depoimento dos militares citados. Nada temos a esconder. O comandante da escola leu nota oficial, negando toda a história, mas evitou as perguntas dos repórteres. Bom, eu sou o general de divisão reformado Sérgio Pedro Coelho Lima, antigo comandante da Escola de Sargento das Armas. Há 30 anos eu não dou uma entrevista a esse respeito. Interessante. Eu sei, meu nome apareceu inclusive em livros, apareceu na televisão, fotografia minha, está aí o comandante da ESA, mas nunca me procuraram para eu expor a minha versão dos fatos. General, tem como saber o que eles estavam fazendo no dia do acontecimento? Trabalhando. Em prol do Exército e em prol da nação. Mas isso tem como ser comprovado? Para quê? Ué, para a imprensa. Ué, não se quer comprovar os fatos? Não tem que provar. Tudo que eu tinha a dizer foi... Eu me realmente irritei com a pergunta aquela pergunta me chocou muito, sabe? Você acreditando, dizendo as coisas que depois, não, general, onde está o ET, aquilo me... Aí eu respondi meio duro, né? Como que nós poderíamos esconder um extraterrestre, um alienígena, sem conhecimento de todos? Não tem como, é praticamente impraticável, impossível, né? Então, isso não existiu, é uma coisa que foi criada. E por que nós iríamos esconder isso? A troco de quê? Fizemos uma sindicância, ouvimos todos aqueles que poderiam estar implicados e chegamos à conclusão, tranquilamente, não houve nenhuma participação de militares da ESA nesse episódio. O inquérito militar foi aberto para investigar o caso e descobrir quais militares teriam dado depoimento aos ufólogos. Os militares ouvidos negaram ter falado com os ufólogos. Claro que o general Lima tinha ciência de tudo, ele fez o que pôde para ocultar. Nunca estivemos lá, nem no local, nem no outro, nem no outro. Eu não tenho nada a declarar. Então, lamento muito, não funcionou. A ufologia brasileira não se intimidou. Não quero, de maneira alguma, acusar ou criar qualquer ofensa, não. Pelo contrário. Mas são histórias criadas pelos ufólogos. Eles vivem disso. Os 2 volumes do processo concluíram que as meninas teriam visto um morador da cidade, que tem problemas mentais e costuma ficar agachado. Eles concluíram o IPM dizendo que, na realidade, repare, era o Mudinho. O Mudinho é um ser humano com um aspecto normal, ele apenas tem uma deficiência mental e ele não articula bem as palavras, mas é um ser humano normal. Eles, inclusive, fizeram alterações num software de imagem muito tradicional que se chama CorelDRAW. Eles mexeram na imagem do Mudinho, escureceram o contraste para tentar fazer com que o Mudinho, uma vez que conseguiram fotografá-lo sem autorização dele, agachado, mexeram na imagem para induzir as pessoas a entenderem que era o Mudinho. Conheço o Mudinho desde criança. Meu pai tinha bar
O Dinho frequenta a cidade inteira até hoje, né? Hoje menos, mas assim, frequenta a cidade inteirinha. Qualquer lugar que você andar ali no bairro Jardim Adélio, você vai ver ele agachadinho, do mesmo jeitinho. A gente conhecia, não era o Mudinho, gente. Nunca que é o Mudinho. A gente conhecia ele desde pequena, sem sombra de dúvidas. Eu até ainda achei, eu falei, coitadinho dele, ele não faz mal pra ninguém, quietinho. Por que falaram, né, que era ele? Ele é uma pessoa normal, aparência normal, só que ele fica agachadinho. E coincidência, ele a mesma posição. As forças militares, em diversas situações, por estratégia, criam contra-informação. A partir do momento que você cria ou o ridículo ou a contra-informação, você vai destruindo a informação principal, criando dúvida nas pessoas, para que aquilo, quem sabe, se transforme numa grande piada. Trouxeram um senhor treinado, um major da infantaria, lá da ESA, treinado, simpático, e ele veio a público. Houve uma série de coincidências de fato. Havia no hospital de Varginha um casal de anões, onde a senhora estava grávida para ganhar um neném. O que aconteceu mesmo é que um casal de anões muito feios e deformados, onde a mulher estava grávida, precisou lá de atendimento, lá de algum apoio. As pessoas os avistaram e confundiram com essa criatura. Isso coincide com o fato de a ESA ter pegado essa criatura, ter colocado no caminhão e levado para o hospital de Varginha. E ele simplesmente fez aquilo ali de uma forma absolutamente desastrada, né? Pegou muito mal, pegou completamente destoado de toda aquele rebuliço que estava vendo em torno do caso. Uma tentativa, me permitam, até certo ponto, esdrúxula. Eu já estava passando por situações muito desagradáveis, ameaça de morte pelo telefone, nós paramos de atender o telefone lá em casa, estávamos lá em período noturno também, quando fizeram um disparo de fuzil na porta principal de madeira maciça da sala de estar, que varou a porta, meu piano, partituras que estavam em cima do piano, e o projétil ficou na parede, um estrondo danado, um susto. Chegou um ponto em que a situação ficou de tal forma insustentável para eu e minha mamãe permanecermos aqui no sul de Minas, em Três Corações. Eu estive na Europa, estive nos Estados Unidos, no Caribe, Trinidad e Tobago, Panamá, estive no Chile, no Peru. Lançaram até uma campanha na internet, onde está Vittorio Pacatini. Nós até achamos que ele tinha morrido, porque ninguém sabia nada dele. Pronto, e aí mataram ele? E aí sumiram com ele? Então a gente não sabia o que aconteceu, né? Ele sumiu, né? Na verdade, todo mundo sumiu. A história ficou conhecida, a Varginha ficou conhecida, mas todo mundo sumiu, cada um para um rumo em cima da nossa história. Só fui ressurgir em outubro de 2022, na inauguração do Memorial do ET. Finalmente, o Memorial do ET abrigando o Museu do ET com vários itens que lembram a aparição de 1996. A cerimônia de inauguração contou com a presença de autoridades, de ufólogos famosos no mundo todo. Eu achei que já tinha se passado muitos anos, consultei os amigos militares, os advogados, não, ok, pode retornar. O senhor disse que viu um vídeo. Que vídeo é esse? Eu só fui contar sobre a existência desse vídeo que eu assisti na inauguração do Museu Ufológico. Um mensageiro veio até mim e disse: foi autorizado que você assista um vídeo de uma das criaturas, sim ou não? Eu disse sim, eternamente sim. Marcamos um local secreto, eles levaram um laptop, um computador portátil, no Brasil chamado de notebook também, e estava lá o vídeo. Eu assisti por 5 vezes, um vídeo de 35 segundos. Quando os militares o colocaram de pé, tentaram levar alimento, aquela boquinha rasgada,
Eu identifiquei aquela folhinha verde, parecia uma folhinha de alface. Chegaram perto daquela boquinha rasgada, ele não aceitou. Identifiquei fácil, também um pedaço de banana, ele não aceitou. Cara, uma expressão facial sofrida, para mim estava próximo da morte, muito debilitado. Quando eles soltavam, ele ia caindo, eles seguravam, botavam de pé de novo. Foi um momento marcante, marcou minha vida pro resto da minha existência. Eu sou extremamente agradecido por ter tido esse momento. O Pacatini afirma categoricamente que viu e reviu 5 vezes um vídeo de 35 segundos mostrando o ET. O que o senhor acha dessa afirmação? Uma vez que eu não tenha visto esse vídeo, a única coisa que eu posso comentar é o seguinte. Testemunhas de casos ufológicos, por exemplo, pessoas que viram discos voadores, seres de outro planeta, etc., já são por si mesmas muito colocadas em xeque pela opinião pública. Que dirá um ufólogo se colocar no papel de testemunha observando um material tão importante, tão decisivo desse? Eu faço afirmações daquilo que eu possa demonstrar. Como eu não posso demonstrar absolutamente nada do caso Varginha, então eu não faço afirmações. Uma das grandes surpresas do caso Varginha foi a mudança de opinião do ufólogo Ubirajara Rodrigues. Ele foi a primeira pessoa a afirmar para as meninas que aquela criatura seria um extraterrestre, mas depois de alguns anos mudou de opinião. Disse que não havia comprovação, que o ET de Varginha não existiu. Foi uma mudança de chave radical. Deixou muita gente chocada. E o famoso ET de Varginha, em Minas Gerais. Na época, o caso foi investigado e divulgado pelo pesquisador Ubirajara Rodrigues. Nós não vamos abandonar o caso, evidentemente que não. Todas as informações serão bem-vindas. Ontem, Ubirajara voltou ao local onde a estranha criatura teria sido capturada. Depois de 14 anos de estudo, ele diz que nada foi comprovado. A existência de uma série de relatos de aparições alegadas de objetos voadores não identificados foram raras no caso. Os depoimentos de pessoas dos mais diversos níveis socioculturais existem às dezenas, mas que não são de maneira alguma prova para que a gente possa afirmar que em Varginha aconteceu algo envolvendo uma nave espacial de outro planeta. Não há prova nem indícios disso. Eu apareci por 10 segundos no Fantástico dizendo assim: não há qualquer evidência de que em Varginha apareceu uma nave de outro planeta. Ponto. Ali, eu, além de me tornar a persona não grata número 1 da ufologia, eu me tornei o maior demônio da ufologia nacional. Fiquei revoltada na época. Falei, gente, mas por que assim? O que aconteceu? Como que uma pessoa destrói tudo? Ah, então eu vou lá, vou mudar. Nós nos sentimos assim, abandonada, né? Porque ele começou a história, né? Falando pra gente que a gente viu, esclarecendo nossa cabeça. E agora, depois de 15 anos, demorou 15 anos para descobrir que não acredita? Mas fazer o quê, né? Isso nos deixou sem chão, sem... isso foi assim, uma semana, um mês, sem dignidade. Nós nos sentimos assim, a pior pessoa do mundo. Eu, pelo menos, coloco por mim. Porque eu ouvi ele dizendo que, que aquela história era mentira. Não cheguei a essa conclusão de uma hora para outra. Ao contrário, são praticamente 30 anos de reflexão, tendo contato com pessoas do meio acadêmico e relacionar os meus erros, os meus equívocos, com sugestões de como mudar e do que buscar realmente. Eu tentei aproveitar isso tudo. Cometi o grande erro que os ufólogos cometem. Eu disse a elas que o que elas avistaram, a ufologia, que é um estudo assim, assado, acredita que sejam seres de outros planetas. O senhor se arrepende de ter falado aquilo para elas? Claro, hoje, por exemplo, se caísse em minhas mãos um caso semelhante ou não, ou igual, ou parecido, eu jamais faria isso de novo. Jamais cometeria esse erro crasso. Nossas ideias, nossas crenças de ufólogos podem influenciar, como influenciam essas testemunhas, e elas vão reconstruindo aquela história, tornando a história crível para elas mesmas. Que o que elas viram foi um homem, foi um ser humano, magro, agachado, e que andava agachado naquela posição na cidade inteira, principalmente nos bairros ali.
e que depois foi apelidado de Mudinho. Os testemunhos do caso Varginha, a parte as senhoras, as 3 senhoras, são o bombeiro, o soldado e o cabo. Essas 3 testemunhas foram única e exclusivamente conseguidas por esse colega. Não por mim, apenas por ele. Foram essas 3 testemunhas que fizeram com que o caso se projetasse no mundo inteiro. A única diferença é que eu não acredito mais em nada daquilo. Claro que me decepcionou muito, não só a mim, há várias pessoas dentro da ufologia, e mesmo os que não estão dentro da ufologia, mas acompanham a pesquisa, também ficaram muito decepcionados. Eu acho que foram depoimentos induzidos, que foram depoimentos fabricados, que foram depoimentos artificialmente, segundo a crença da ufologia, levados a dizer o que dizem. Você sabe me informar se alguém de Brasília apareceu aí na ESA? Não sei. Apareceu. Apareceu? Apareceu. Gente, o que? Oficiais? General de divisão. Entrevista militar número 3. Bom, primeiro eu queria te agradecer por essa entrevista. Foi um momento muito esperado, meses de negociação aí. Hoje eu posso contar a verdade. Depois de 30 anos, é a primeira vez que eu estou diante de uma câmera para falar alguma coisa referente a esse assunto. Eu participei de uma gravação. E essa gravação é uma história fictícia. Não tem ET de Varginha, não existe isso. Uma das maiores farsas que existiu até hoje aqui em Minas. O caso Varginha é uma coletânea, uma coleção de relatos sem conexão. Esses relatos foram unidos, costurados à força. Aí a gente ia falando de acordo com aquilo que ele queria que a gente falasse. Aquele dia a gente vendeu a alma pro diabo. Conversando com ele, eu falei assim, mas você quer ganhar uns trocados? Eu arrumo um fórum para te dar uma ajuda. Pra você falar. Tudo em sigilo. Se soubesse que a história ia ser o que deu, ele teria pedido mais dinheiro. A história ET nunca vai acabar. A história ET, enquanto existir ser humano na Terra, vai lembrar que o ET veio em Varginha.